Eu acho que é uma boa iniciativa essa de rememorar a nossa história, né, para as gerações futuras. Isso, exatamente. Mas eu sou daquela época, Ferrari, em que havia uma unidade formada por psiquiatras, neurologistas e neurocirurgiões. Tanto assim que, em 1938, fundou-se essa sociedade com essa denominação: Sociedade de Neurologia, Psiquiatria e Neurocirurgia. Por que isto? Porque naquela época, e eu peguei parte dessa época, porque eu fui eleito presidente em 1967, Sim. eu tinha sido vice-presidente da gestão anterior. Qual era o processo? Era por alternância. Um ano era o presidente da sociedade, os neurologistas, e o outro ano os psiquiatras. E assim convivemos durante muitos anos. Eu fui vice-presidente do Nelson Aspesi, que era o presidente neurologista, Sim. e fui o presidente do ano seguinte, com o psiquiatra, e o Mário Cadermatório foi o vice e seria o presidente na futura, como ele realmente foi em 68. Mas então, como é que era essa convivência? Essa sociedade agrupava os neurologistas, os psiquiatras, os neurocirurgiões, que muitas vezes desempenhavam funções conjuntas. Sim. Um psiquiatra fazia neurologia também, assim como alguns neurologistas faziam psiquiatria. Eu mesmo, numa instituição dos industriários, eu trabalhei um período lá como neuropsiquiatra. Certo. Não havia uma diferença, mas a gente se juntavam as funções. Sim. E o desempenho dessas funções não era de psiquiatra ou de neurologia, era de neuropsiquiatra. Certo. Havia psiquiatras e havia neurologistas, mas havia também essa junção. E essa convivência perdurou por muito tempo. Por muito tempo. Eu não tenho lembrança agora, mas já nessa época em que eu fui presidente, já se cogitava de fazer a separação. De que forma isso transitava, assim, como conceito? Olha, eu devo te dizer que as relações eram tão boas que se gerou um conceito muito bom dessa convivência. Sim. Né? Claro que um psiquiatra, quando precisava de um exame mais especializado de neurologista, ele solicitava um colega para fazer. E a recíproca era verdadeira. O neurologista, quando precisava de uma avaliação psiquiátrica, embora ele tivesse noções de psiquiatria, ele solicitava que o psiquiatra fizesse essa avaliação. Certo. E assim nós convivíamos. Mas, como tu sabes, com o progresso, as especialidades vão se tornando mais autônomas, Sim. com mais individualidade, com os avanços, tanto na área da neurologia como da psiquiatria. Isso foi assumindo características que começou a se cogitar: vamos nos separar no papel. Pelo menos vamos considerar que agora podemos viver independentes uns dos outros. E assim se fez. Eu não tenho bem lembrança, Ferrari, em que ano se deu essa divisão, em que se formou a cidade de neurologia, se formou a cidade de psiquiatria. Se não me engano, foi... Na década de 80, me parece. Essa era a década de 80. A gente pode ver, depois pode consultar aqui, Sim. na evolução, aqui dá para ver. Então havia essa convivência. Eu me lembro que, na minha gestão, havia um problema na minha gestão e que tivemos que enfrentar. Sim. Algumas pessoas que pertenciam à sociedade se anunciavam como psiquiatras, mas não eram. Sim. Isso foi um problema sério que tivemos que enfrentar para afastá-los da sociedade, porque eles eram, já de muitos anos, frequentavam, e já nem frequentavam mais, nos últimos anos, mas se anunciavam. Certo. Não tinham feito nenhum tipo de curso, porque não sei se claro que tu sabes, Sim. que em 1957 Sim. começaram a formação, primeiro curso de formação psiquiátrica da Faculdade de Medicina. Que foi o primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Então isso aí começou a criar, no nosso meio médico, uma identidade própria. Aqueles que faziam o curso
depois a PUC também começou a fazer, Sim. se intitulavam especialistas, que não havia antes. Que não havia antes. Eu devo te dizer que eu me formei psiquiatra no curso de especialização, já tendo exercido o papel de psiquiatra antes da formação. Eu fiz um concurso em 1956 e fui fazer o curso de psiquiatria em 1958. Certo. Já exerci a função de psiquiatra. Sim. Como me formei? Frequentando o Hospital Psiquiátrico São Pedro, frequentando a Sociedade de Psiquiatria e Neurologia, desde 55 eu comecei a frequentar, estudando com colegas. Era formação autodidática, Sim. não tinha curso naquela época. Quando abriu o curso, eu digo, bom, vou fazer, eu com muitos outros. Sim. E aí, isso oficializava a nossa profissão. Nós tornávamos psiquiatras por formação, não agora só por vontade própria. Sim. Muitos não fizeram isso e continuaram naquela categoria de psiquiatras, entre aspas, vamos dizer assim. E eles foram afastados. Eles foram afastados. Não foi um processo fácil, deve imaginar, ter que lidar com essas questões com colegas. Não eram colegas muito próximos, né? Porque já não frequentavam mais a nossa sociedade, mas o nome estava lá, Sim. na lista, se anunciava como tal. Mas depois que o curso se formou, se iniciou a formação do curso de especialização na Faculdade de Medicina, no Departamento de Psiquiatria, as coisas se definiram. A PUC iniciou também a sua formação e só se podia ingressar na Sociedade de Psiquiatria, já então dividida, passando por um curso. Certo. Então, a pessoa se intitulava psiquiatra por ter feito uma formação e, portanto, isso lhe gabaritava a ingressar na sociedade. Antes, tu podes imaginar que em 1938 se reuniu um grupo de amigos, Sim. de colegas, Mário Martins, Eliseu Paglioli, Dionélio Machado, Celestino Prunes. São pessoas daquela época que se juntaram para formar uma sociedade. Eu me lembro que na minha gestão, em 68, comemoramos 30 anos da existência da sociedade. Fizemos uma festa, tal coisa. Me lembro que homenageamos alguns vivos ainda, que presenteamos com diplomas de fundadores e tal, entre eles o Eliseu Paglioli, neurocirurgião, Ciro Martins, que também foi da primeira geração aquela, Sim. que também foi presidente. Também foi presidente. Foi presidente. Então, quando se completou 30 anos, né, em 68, já estava instituída a divisão. A divisão, na mente dos neurologistas, dos psiquiatras, já estava instituída, mas ainda constituímos uma mesma sociedade. Me lembro muito bem dessa noite. Foi lá no Cotillon Club, antigo Cotillon, onde se realizava os jantares de fim de ano da nossa sociedade. Certo. Mas depois, as coisas se definiram assim. A Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia se localizou na sua área estrita e os psiquiatras formaram a sua sociedade própria. Sim, o seu campo de conhecimento específico, né? Específico, ficou realmente bastante separado. diferenciado. Separado. Dificilmente depois tu ia encontrar algum psiquiatra que fizesse psiquiatria e neurologia. Não. Tinha conhecimentos básicos de neurologia, fazia parte da formação, mas no exercício profissional, isso ficava a cargo dos neurologistas. Né? Ficava a cargo dos neurologistas. Eu acho que foi um avanço, porque definiu a área do psiquiatra, que até então estava, vamos dizer assim, cinza. Não é que os limites não fossem definidos, mas não havia uma identidade profissional definida oficialmente, reconhecida pelo Ministério da Educação, como foram os nossos cursos,
que tu conheces muito bem. Sim. A partir daí, então, 1957, 57. o Paulo Guedes e o Davi Zimmermann, professores do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, da URGS, iniciaram um curso, formação, de 3 anos. Aí já se formavam grupos de estudos especializados nessa área. Reuniões próprias da Sociedade dos Psiquiatras, já separadas das reuniões próprias dos neurologistas. E havia, no final do ano, uma reunião conjunta. Uma reunião conjunta. Por cada semestre, se não me engano. Havia algumas reuniões, né? E as comemorações de fim de ano eram conjuntas, que depois, como é que vamos dizer, fomos crescendo, nos tornamos adultos e nos independizamos uns dos outros. Tanto aconteceu conosco, como os próprios neurologistas e neurocirurgiões. Assim começou a história, e tudo isso começou no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Que tem uma grande importância, assim como... Sim, o Hospital Escola, né? O Hospital Escola, a Católica, a URGS, fez formou lá seus psiquiatras, né? Sim. E eu mesmo, antes de iniciar o curso, eu fui psiquiatra do Hospital São Pedro, por concurso que eu fiz em 56. Em 57 eu assumi. Em 58 iniciei o curso. Essa foi a graduação. Certo. Né? Mas a minha formação psiquiátrica se fez no Hospital São Pedro. Depois passei para o departamento de psiquiatria com o professor e, bom, aí foi indo. Né? Mas a escola base da formação do psiquiatra foi o Hospital Psiquiátrico São Pedro. E todos aqueles psiquiatras que fundaram a sociedade em 38 eram psiquiatras médicos concursados, que tinham há pouco tempo adquirido esses, foram fazer seus cursos. O Dionélio fez no Rio de Janeiro, Dionélio Machado, pai do Paulo Machado, foi um dos nossos, eu acho que foi nosso. O Paulo Machado foi o meu secretário. Está aqui ele, ó, Paulo foi meu secretário. Eu acho que depois ele foi presidente. Vamos ver aqui. Acho que não. Não chegou a ser. Mas ele foi meu secretário, está aqui, ó. É. Foi meu secretário. Isso. Que fez sua formação no Rio de Janeiro, o Dionélio Machado. Sim. Depois veio e chegou até a ser o diretor do Hospital Psiquiátrico São Pedro. Foi na gestão do Dionélio Machado que eu fui trabalhar no Hospital São Pedro, como psiquiatra. Pois é. Essa passagem do Dionélio como diretor do hospital foi naquela época. Foi naquela época. Foi em 57. 57. Ele que eu já conhecia o Dionélio, então ele me chamou, eu fiz o concurso, eu e mais 5. Como é que era o concurso, Peixinho? Só fazendo assim, como é que foi o concurso naquela época? Prova prática, oral e escrita. E prova de títulos. Certo. Então tu tinha que fácil, fazer. Né? Era uma prova. Depois, com o tempo, essas provas se modificaram. Eu fiz parte de banca depois, de formação de psiquiatra, que era só de títulos. Mas a que eu fiz, tinha uma entrevista com uma prova prática. Sobre essa prova prática eu tinha que discutir com a banca. Sim. Diagnóstico, tratamento, evolução, história e tudo mais. Sorteava-se um ponto? Sorteava-se um ponto. Papelzinho, sorteava um ponto, número tal. Depois uma prova escrita, sorteava-se um ponto. E depois uma prova de títulos. Sim. Né? Juntava-se tudo isso. Eu fiz em 56.